Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes demais sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Gente, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Clique uma vez nesse botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo e confirma a tua inscrição e vem comigo, porque aqui é muito mais legal falar de Vasco aqui no canal Vasco Connect, um dos canais mais vascaínos do planeta Terra, beleza? Ó, assuntos importantes, hein? Tem contrato renovado no Vasco, mudanças confirmadas no time titular no jogo amanhã contra a equipe do Fortaleza e baixa na FIFA e muito mais, tá certo? Vamos começar sobre essa questão do contrato renovado. Você deve estar perguntando, que parada é essa, Eduardo? Como é que é isso, parceiros? Meus amigos, minhas amigas? Olha, mais uma joia das categorias de base do Vasco estendeu, né, o seu vínculo profissional com o clube. Trata-se do volante Matheus Ferreira, das categorias de base, sub-17, renovou o seu contrato até outubro de 2026. Lembrando que ele chegou ao Vasco com apenas 6 anos de idade, né? E assim, gente, o que rendeu a ele foi convocações para a seleção brasileira sub-15, sub-17, enfim, com a última, ele conquistou o título do Sul-Americano desse ano pela seleção sub-17. É um menino realmente que joga muita bola, disse que está muito feliz, quer agradecer primeiramente a Deus, ele está dizendo aqui, tá? Ele disse, ó, fico muito feliz pela renovação, quero agradecer primeiramente a Deus e ao Vasco da Gama pela confiança e pela força. A expectativa para os próximos anos é muito grande, espero dar o melhor e muitas alegrias ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Enfim, Matheus, joga muita bola, você é craque de bola, mais uma joia, renovando. Cobri alguns jogos do Matheus, é realmente um menino diferente, fiquei muito feliz. Gente, eu confesso para vocês que eu fico até um pouco ansioso quando existe certa demora, enfim, do Vasco para renovar o contrato desses meninos, desses destaques da base do Vasco. E o Matheus era um deles. Enfim, renovou um trabalho muito bem feito pelo Carlos Brasil. Lembrando, Eduardo, mas lá o Carlos Brasil passou pelo profissional, não sei o quê. A gente entende esses comentários porque o Carlos Brasil é um cara que trabalhou a vida inteira dele na base. Ele foi da base do Flamengo, foi da base do Corinthians e faz história na base do Vasco quando ele consegue contratar e manter jogadores na base do Vasco, que num passado recente não era possível. Então tá aí, mais um trabalho muito bem feito, uma renovação de contrato muito contundente e fiquei muito feliz com a informação. Boa sorte, Matheus Ferreira, enfim, agora sim, jogador profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, falando aqui um pouco sobre algumas questões, porque o Vasco vai ter pelo menos 2 mudanças, tá? 2 mudanças da equipe titular. Tem um terceiro jogador que pode entrar no time também. Eu vou comentar sobre isso. Maicon e Payet devem ser os titulares no jogo contra a equipe do Fortaleza nessa quarta-feira, com transmissão aqui do canal, tá, gente? Então, assim, o Vasco deve ter pelo menos 2 mudanças para enfrentar o Fortaleza nessa quarta-feira, às 21h30 em São Januário. Maicon e Payet foram testados no time titular e agradaram bastante. Como o Medel está com a seleção chilena e enfrenta a Venezuela hoje, né? Hoje, daqui a pouco, 6 horas, 18 horas, para ser mais exato, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a dupla de zaga do Vasco será formada por Maicon e Léo. Já no meio-campo, Payet deve ser o escolhido por Ramon Dias para a vaga do meio-campista Paulinho, um dos principais jogadores do Vasco, Paulinho, né? Que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, com isso, o Vasco iria a campo com os seguintes jogadores: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo formando a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, meio-campo, Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e Payet. E no ataque, Gabriel Peck ou Rossi, existe uma dúvida aqui, e o Verratti. É um assunto até que eu vou levantar essa bola. Por quê? Gabriel Peck é um jogador que tem sido fundamental para o Vasco nessa temporada, né? Um exemplo, aqui os números dele saindo do banco de reservas e entrando como
entrando no segundo tempo. Entrando como titular, não, entrando no segundo tempo. Gabriel Peck é um dos jogadores que mais fez gol saindo da reserva do Brasileiro e entrando no segundo tempo. Junto com o Iago Pikachu do Fortaleza, Gabriel Peck, Thiago Borbas do Bragantino, enfim, são aí os 3 jogadores líderes, né, nesse quesito. Jogadores que saem do banco, entram no segundo tempo e resolve a parada, tá certo? Então, fico muito feliz por esses jogadores, por essa disputa, né? Não sei qual é a sua opinião. Pô, vai voltar com o Rossi? Rossi volta como titular? Deixa o Rossi no banco, de repente, para o segundo tempo, porque o Rossi volta de contusão e o jogo do final de semana é simplesmente nada mais, nada menos contra a equipe do Flamengo no estádio do Maracanã. E aí, deixe seu comentário aí embaixo. A escolha é difícil, né? Comece com o Rossi, corra um certo risco com o Rossi no time titular, de repente ele está voltando de contusão, né? E entro com o Gabriel Peck no segundo tempo, dando velocidade, fazendo o que o Ramon Dias vinha fazendo num passado recente. E assim, observando bem essa escalação aqui, o Praxedes, Zé Gabriel, Marlon Gomes e Paê, ele preencheu o meio campo inteiro aqui. E o Marlon é um jogador que sai para o jogo também, constrói bastante também, né? Então, enfim, as duas opções aqui, no meu entendimento, são boas. Acho duas boas escalações, com o Rossi e com o Gabriel como titular, ou com o Rossi como titular e o Gabriel Peck no banco de reservas. Vira a chavinha aí que eu quero falar agora dos assuntos mais importantes, né? Muita gente perguntou, Eduardo, o Vasco deve Corinthians, vai estar devendo São Paulo. Gente, olha só, eu apurei essas informações, o Vasco já se acertou com o Corinthians e com o São Paulo, tá? O Vasco já se acertou, vou repetir, com o Corinthians e com o São Paulo, tá? O Vasco aguarda, nesse momento, a suspensão dos transfer bans, tá? Já que o Vasco quitou as dívidas com os devidos clubes Lille da França, Nacional do Uruguai, Atlético Tucumã da Argentina e Al Shaab enfim, é um clube da Arábia Saudita, né? E agora aguarda a suspensão aí desses, enfim, vai tirar os transfer ban que eu falei. O Vasco estava quitando dívidas, pagando as dívidas com esse aporte vindo aí da 777. E assim, o Vasco hoje, né? Esse Vasco hoje, aí vamos voltar para o jogo, então, bons assuntos, né? Assim, para a gente tratar. É um vídeo legal e é um vídeo assim com as informações que eu realmente acho muito válida trazer para vocês aqui. Por que eu digo isso, gente? Baixa na FIFA, excelente notícia. Pô, retorno do Rossi, jogador recuperado, Capasso, por exemplo, está recuperado, vai para o jogo, né? Vai ser pelo menos a informação que eu recebi, né? O Vasco ainda não tem os relacionados, não mandou, não é de costume do Vasco. O Vasco manda os relacionados no dia do jogo, né? E daí amanhã eu trago para vocês aqui. Mas assim, gente, eu realmente fiquei contente aqui com o que eu vi, acho que são boas informações. Agora é aguardar, o jogo amanhã é uma decisão de Copa do Mundo pra gente, pro Vasco entrar realmente com sangue nos olhos. Por mais que hoje mais cedo eu gravei uma live falando sobre isso, que o Fortaleza está muito focado na decisão, né, da Copa Sul-Americana, os jogadores, a gente sabe que o jogador tira o pé, o jogador entra mais leve e tal, e o Vasco vai para cima, o Vasco vai propor o jogo. E o Ramon, e essa é uma característica do técnico Ramon Dias muito bacana. Então vamos com tudo. É isso, é acreditar nesses 3 pontos e depois, por que não, partir com tudo para cima do Flamengo. Um exemplo, 3 pontos amanhã em São Januário e somando pontos contra o Flamengo domingo no Maracanã, o Vasco dá um salto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Beleza? Vamos com tudo. Se inscreve aí embaixo, compartilha o vídeo com geral, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.